Olá a todos, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para fazer uma homenagem singela a Francisco Cândido Xavier. Vocês já ouviram falar dele? Ele era conhecido muito como Chico Xavier, mas ele se intitulava como Cisco de Deus. Ele nasceu no dia 2 de abril de 1910. A infância dele, será que foi uma infância normal? Será que foi uma infância como todas as outras crianças? Não. Ele ficou órfão muito cedo. Ele tinha, na época, ele mais 8 irmãos. Quando a mãe desencarnou, os irmãos foram espalhados para conviver com parentes. Ele foi morar com uma madrinha. E já desde muito cedo ele tinha mediunidade. E ele falava para a madrinha que via os espíritos. E a madrinha não acreditava. E maltratava muito Chico por causa disso. Ele apanhava quase todos os dias, levava garfada, com o intuito de tirar, entre aspas, o demônio do corpo dele. Chico sofreu muito durante a infância, mas ao mesmo tempo também teve muito alento da mãe dele, que já estava desencarnada. Sempre que ele se sentia triste, ia para o quintal, fazia uma prece e a mãe dele aparecia. Consolava-o, dizia que estava sempre ao lado dele e que ele obedecesse à madrinha. E que no futuro, em breve, viria um anjo que cuidaria dele e de todos os irmãos. Este anjo veio, é a dona Cidália. O pai de Chico contraiu segundas núpcias e, como requisito para casamento, exigiu que ele reunisse todos os irmãos do Chico. E assim se fez. E ela ainda teve outros 6 filhos com o pai do Chico, um total então de 15 filhos. Olha só, 9 do primeiro casamento, 6 do segundo, todos vivendo juntos. E a dona Cidália foi uma grande amiga de Chico. Deu-lhe muito amor, muito carinho e deu-lhe essa sustentação moral, familiar que ele precisava durante toda a adolescência. Chico ajudou a cuidar de todos os irmãos, juntamente com o pai. Mas, aos 17 anos, a dona Cidália falece, desencarna, e Chico vê-se novamente sozinho, mas agora muito mais fortalecido. E não permite que os irmãos sejam novamente espalhados. Cuida de cada um deles. Chico e o pai foi o alicerce para a educação de todos os outros irmãos. E quanto à mediunidade de Chico? Desde pequeno ele tinha assim essa mediunidade. Mas como foi? Quem era o seu protetor? Vocês sabem disso? O protetor de Chico foi Emmanuel. E ele trouxe uma grande lavra de livros. O foco principal da mediunidade de Chico foi a psicografia. Mas Chico tinha vários outros tipos de mediunidade. Ele lia os pensamentos, tinha evidência, fazia desdobramentos, ele psicografava e falava em outras línguas, no espelho, escrita em verso. Ele tinha um dom mediúnico maravilhoso. Chico é um dos melhores médiuns do mundo. E o Chico Xavier, ele nos deixou uma grande obra de livros. Tem toda a obra psicografada pelo seu próprio protetor Emmanuel e tem também a grande obra de André Luiz e vários outros espíritos psicografaram por Chico Xavier também. Mas uma das coisas mais tocantes, talvez, uma das psicografias mais tocantes, que inclusive foi lançado em livro e foi lançado também na televisão como filme, são as cartas que Chico Xavier deixava às mães. Sim, as mães perdiam seus filhos. E com isso toda a esperança de viver, todo o ânimo e um desespero muito grande abatiam sobre elas. E muitas delas
procuravam o Chico para um alento. E Chico trazia esse alento através da psicografia de seus filhos. Lá no local, no centro onde Chico psicografava, Chico chegava bem cedo. Umas 6 horas, 5 horas já estava lá. Formava-se uma fila imensa para poder adentrar no centro, para poder passar pelo Chico no final da reunião. Chico chegava cedo e já iniciava as psicografias, sem conversar com ninguém antes. Não existia uma entrevista prévia, não existia uma pessoa que chegava e falava: Chico, eu quero a psicografia de fulano de tal. Não. Chico chegava e iniciava o trabalho da psicografia. Ao final da reunião, ele lia as cartas e dizia: esta carta é endereçada para fulano e fulano, essa carta é endereçada para a mãe tal, e começava a ler. Então, você ia no local sem saber se você receberia ou não uma dessas cartas. Mas quantas mães foram consoladas? Quantas mães receberam notícias de seus filhos? Quantas mães tiveram um alívio em seu espírito? E a partir daí continuaram a viver. A partir daí iniciaram, inclusive, uma associação das mães de Chico para auxiliar outras mães que perderam seus filhos. Chico lia com detalhes tudo o que os filhos estavam dizendo a seus pais, às suas mães, confortando-as, dizendo que era o tempo certo, e traziam detalhes muito particulares das próprias famílias, que somente eles mesmos poderiam saber, o que tiraria qualquer dúvida sobre a autenticidade daquelas cartas. O trabalho de Chico foi um trabalho imenso, um trabalho de muito amor, um trabalho para aliviar a dor do próximo. Chico amou, Chico ainda ama através dos seus livros. Quando você lê os livros das obras do Chico, você sente o consolo em sua alma, você sente o conforto para o seu espírito. E é um incentivo para que nós possamos mudar, para que nós possamos melhorar no nosso dia a dia. Então, que nós possamos sempre lembrar do Chico. Existem inúmeros casos mesmo. Mas o que eu queria deixar aqui marcado são justamente essas cartas que consolavam, que confortam as mães que perderam os seus filhos materialmente, pois isso fez com que elas resgatassem o amor pela vida e pudessem também amar mais e mais os filhos que não têm mães, as mães que não têm mais os seus filhos. Então, que nós possamos seguir o exemplo do Chico e amar a todos aqueles que estiverem